A diversidade tem aparecido muito nos discursos do novo governo e também nas cobranças a ele. Nesse contexto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou ter dificuldade em encontrar mulheres negras para sua pasta. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, respondeu com uma lista de nomes. A Tebet, para começar, foi cotada para metade das pastas do governo, né? E depois disso acabou no planejamento. Daí, nessa quarta-feira, dia 4, ela, durante uma entrevista quebra-queixos, se saiu com essa afirmação. A senhora está falando que encontra alguma dificuldade para a formação do Ministério da Senhora. Como a senhora planeja isso, ministra? Eu acho que a gente tem que prezar, acima de tudo, pela diversidade, né? Estou indo para uma pasta que hoje ainda é extremamente masculina. Então, eu quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. E a gente sabe que, lamentavelmente, as mulheres pretas normalmente são arrimos de família. Trazer de fora de Brasília é muito difícil, porque os salários, as pessoas acham que não, olha lá no site da transparência, os salários são muito baixos. A gente consegue quando a servidora é efetiva da casa, porque ela vem com salário e a gente consegue dar uma complementação com a função gratificada, com função de cargo comissionado. Então, enquanto eu não tiver esse mapa bem bonitinho, eu não quero anunciar, porque eu faço questão que o Ministério, dentro do possível, tenha, de alguma forma, a cara do Brasil, que é a diversidade. Ok, depois eu tenho que dar uma olhada no portal da transparência, o que é esse salário baixo que ela está falando, né? O que ela considera um salário baixo. Pois é, né? Mas, enfim, essa declaração pegou mal, né? Pegou bem mal. Foi bastante criticada nas redes sociais e também na imprensa. Fabiola, primeiro, o comentário demonstra ignorância da ministra quanto à própria natureza da administração pública, né? O governo federal conta com milhares de servidores concursados em categorias profissionais como gestores públicos, diplomatas, auditores fiscais, analistas, negros, negras, indígenas, que podem ser convocados para cargos comissionados, sim, né? Você tem milhares de servidores assim que podem, entre eles servidores negros e negras, né? Inclusive, isso que ele está falando de já pegar servidores e colocar nesses cargos comissionados foi facilitado agora no governo Lula com o fato de que um servidor, alguém que já seja servidor público e seja indicado para um desses cargos vai receber só 60% do extra, né, em vez de receber o salário inteiro somado ao salário que já tinha antes. Então fica mais barato colocar um servidor em um desses cargos, alguém que já é servidor público, do que alguém de fora. Então isso já facilita, né? Uhum. Mas continuando. Com a vantagem de que muitos deles já estão lotados em Brasília, né? Pessoas muito boas, né? Segundo, acha, inclusive pelo salário, olha, um cargo de direção e assessoramento superior, um DAS 4, paga mais de 10 mil por mês, uma função comissionada executiva, né, o FCE, paga mais de 10 mil por mês. É claro que esses não são valores da iniciativa privada, mas isso aqui estamos falando do serviço público, e as pessoas, tem gente que sim, competente, que iria isso, somaria isso com o salário que já recebe dentro do cargo de gestor e tudo isso mais. Tem muita gente, tem listas, inclusive tem comitês de equidade, tem grupos que tratam do assunto no Ministério do Planejamento, no IPEA, no Tesouro, em vários outros lugares, existem grupos que discutem e que tentam promover, inclusive, dentro da administração pública federal, mulheres negras. Terceiro, é um tanto quanto preconceituoso a ministra colocar que toda a mulher negra normalmente arrimo de família. Esse tipo de generalização é muito ruim, inclusive para alguém que está começando na área de planejamento, né? Não é necessariamente isso. Você consegue, na verdade, existem, é claro, mulheres negras entre as mais pobres que acabam se tornando arrimos de família por conta do nosso machismo estrutural, mas você tem mulheres negras que são executivas, que são diretoras de empresas, que são gestoras públicas espalhadas pelo Brasil, que sentiriam-se honradas de receber um convite para trabalhar com ela no governo federal. Então, você vê aí as colocações do Sakamoto, que eu acho que faz um bom resumo sobre essa questão. Mas, enfim, depois dessa declaração aí, no dia seguinte, dia 5 de janeiro, a Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial, deu uma resposta a isso. Vamos lá para a coluna da Miriam Leitão no Globo.
Aniele entrega a Tebet uma lista de mulheres negras aptas para integrar a pasta. O ministro do Planejamento disse que estava com dificuldade de levar essas profissionais a se mudarem para Brasília pelo salário oferecido. Daí no texto nós temos que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, entregou à ministra do Planejamento, Simone Tebet, uma lista de especialistas formulada pelo movimento Elas do Orçamento, com o nome de mulheres negras aptas para assumir essa pasta. Daí, com essa ação, muita gente já começou a falar sobre um atrito aí entre as duas ministras. A Aniele, numa outra entrevista quebra-queixo, gente, só para quem não entende o jargão, entrevista quebra-queixo é essa entrevista em que fica um monte de jornalista em cima da pessoa com um microfone, com um gravador, quebra-queixo no sentido que é só o cara dar um movimento errado, quebra o queixo com o microfone. Numa entrevista como essas, ela fez uma declaração que meio que tentou botar uns panos quentes, mas sem deixar de lado o posicionamento, né? Então vamos lá para o Poder 360. Eu citei já no próprio discurso, eu acho que a gente chega nesse lugar de poder, nesse lugar de protagonismo, então esse diálogo vai ser importante. Eu fiz questão de falar com ela ontem, a gente fez questão de vir até aqui hoje para conversar com ela também, dialogar. Estava com a Roseli Faria, que é uma servidora muito renomada nesse campo orçamentário também, de economia, então a gente se colocou à disposição. A gente vai estar apresentando aí para os próximos dias também coisas concretas, porque é isso, como eu falei no meu discurso, quando uma mulher negra se movimenta, a gente movimenta toda a sociedade. Eu entendi o que ela disse, mas também quis me colocar ali à disposição, não só para construir junta, porque eu entendo que falta muito letramento racial em pastas, em pessoas, e a gente está aqui para isso. Então, acho que é um passo, ela sinalizou que vai trabalhar com a gente, sinalizou que a gente vai marcar, vai fazer algumas coisas pontuais. Eu já apresentei para ela algumas ideias e a gente vai falar mais adiante, que eu não posso falar ainda, mas uma delas, por exemplo, que foi ideia nossa do Ministério, a gente ter inclusive um banco de pessoas, de currículos públicos mesmo, em ligação com ministérios transversais, para que a gente possa vir a preencher todas essas vagas. Não só na igualdade racial. A gente quer ter gente preta, pessoas negras, mulheres e homens, trans, enfim, em todos os lugares que a gente puder colocar. Ok. Ela levanta uma questão que eu acho interessante, que a gente está vendo bastante nos ministérios do Lula, que é essa questão da transversalidade, né? Da ideia de que, não vamos ficar só restritos dentro dessa pasta, vamos trabalhar com todas as pastas. A gente já viu o Ministério dos Povos Originários, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Meio Ambiente, todos com falas nesse sentido. Agora a gente vê esse mesmo tipo de fala no Ministério da Igualdade Racial. Mas é isso. O que você tem a me dizer sobre essa discussão, Thiago? Bom, em primeiro lugar, que eu acho que Simone Tebet sequer deveria estar no governo. Começa por aí. Justo. Eu acho justíssimo. Absurdo, sabe? Acho triste que ela esteja sendo colocada nesse lugar de fada sensata ou de qualquer coisa do tipo por parte da esquerda. Simone Tebet, para mim, é um Michel Temer versão feminina, que é um pouco mais simpático, né? Simpática, no caso, né? De fato, ela fala muito bem, ela tem todo um ar carismático, mas é do mesmo partido do Michel Temer, que é o MDB, o partido do golpe de 2016. É uma latifundiária, né, da elite do Mato Grosso do Sul, uma das famílias mais ricas do Mato Grosso do Sul. Tem territórios que pertencem a indígenas, né, que disputam esses territórios aí com ela há muito tempo, e tem todo um histórico no Congresso, participando aí da bancada ruralista, atacando os direitos dos povos indígenas. Então, acho que já começa por aí. Antes mesmo da gente cair nesse debate racial da Simone Tebet dizer que não consegue achar mulheres negras para integrar seu ministério, a gente já deveria estar pautando esse outro debate racial, afinal, indígenas também são atingidos pelo racismo, de o que Simone Tebet tem feito com os povos indígenas e a sua família, né, nessas últimas décadas. Agora que ela já está no ministério, né, infelizmente, chega essa outra polêmica aí, né, que acho que não é muito de se espantar, tendo em vista justamente quem ela é e de que lugar que ela vem, né? Como eu disse, ela vem da elite do Mato Grosso do Sul. Para uma pessoa que é da alta elite,
realmente ela não convive com pessoas negras, né? Não é por acaso que a Aniele Franco conseguiu uma lista tão rápido de mulheres negras, a Aniele, que vem da favela da Maré, no caso, né, a mulher negra, ela consegue essa lista de mulheres negras tão rápido e a Simone Tebet não. Isso é uma coisa que a gente observa aí frequentemente, tá ligado? Na esquerda, de um modo geral, na direita, aliás, Simone Tebet não é de esquerda, é de direita, liberal, mas a gente observa isso na esquerda também, né? Esquerda de classe média, média alta, que a gente procura, cadê as pessoas negras aí, né? Nos canais, nas páginas, nos eventos, e sempre só se vê rostos brancos e a desculpa é geral, né? Essa desculpa é geral. Ah, porque não tem pessoas negras fazendo isso, não tem pessoas negras formadas na área, etc. Isso tudo é desculpa, né? Qualquer pessoa negra conhece várias outras pessoas negras que estão desempenhando determinadas funções, mas que não tiveram ainda a oportunidade, a visibilidade, o espaço para chegar lá e falar, tá ligado? Então, por exemplo, quando eu cheguei acho que, eu não lembro se foi 100 ou foi 100 mil inscritos no meu canal aqui do YouTube, eu fiz uma live convidando vários youtubers negros e indígenas, né? Acho que foram 10, mais ou menos. Porque quando você vê lives assim em conjunto com vários youtubers, principalmente assim nesse campo que eu tô, né, o campo revolucionário, o campo da esquerda mais radical, você não vê pessoas negras. Você geralmente vê um negro, 2 e 10 brancos. Isso sempre me incomoda muito. E eu vou lá e consigo fazer uma live no meu canal com 10 pessoas negras, indígenas também, tá ligado? Então essas pessoas existem, essas pessoas estão falando, estão produzindo, estão trabalhando, mas existe uma negligência sobre elas, né? Sobre nós. As pessoas brancas, de um modo geral, parece não ver tanta importância ou relevância em tratar dessa pauta racial. Então, a Simone Tebet, ela vem mostrando essa cara mais progressista aí, de querer ter pessoas negras, mulheres negras no seu ministério e tudo mais. E isso aí eu acho que não é mais do que obrigação dela, tendo em vista de que a maioria da população negra é composta por pessoas negras, né, e as mulheres negras são essa maior camada. Então, isso não pode fazer com que a gente olhe para Simone Tebet como alguém admirável, uma aliada, sabe? Tipo, beleza, que no governo anterior não existia nem essa preocupação e agora existe por parte dela ali, mas essa pauta, essa questão da representatividade, se ela for tratada dessa perspectiva liberal que a Simone Tebet defende, ela não vai servir muito para nós, porque ela pode muito bem arrumar uma série de mulheres negras de direita, e até fascistas, né? Eu sou de São Paulo, a gente agora começa com o governo Tarcísio de Freitas, que é um governo fascista, digamos, também, né? Cria do bolsonarismo, e ele coloca uma mulher negra para ser a secretária das mulheres, que é uma versão da Damares, tá ligado? Então, a mulher negra ali, nessa função, mostrando que só ser mulher, só ser negra também não é suficiente. A gente tem que saber qual é o projeto político e econômico que essa pessoa vai estar defendendo. Então, bom, acho que era isso, sabe? A gente tem que ter essa noção de que a Simone Tebet ela não defende o nosso projeto político-econômico de emancipação, de fato, da classe trabalhadora, afinal, ela pertence à classe dominante e o pânico dela é que essa classe trabalhadora, principalmente os indígenas ali do qual ela roubou territórios, ela e a sua família, queiram, de fato, se emancipar e tomar o que é deles e o que é nosso por direito.